Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, item 14. Vamos lá? Os objetos, tornados tangíveis pela vontade do Espírito, poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? E isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis. Que leis? Muito bem. Imagine que eu sou um obsessor, alguém muito mal, e que quero prejudicar uma pessoa. O que eu faço? Eu plasmo uma armadilha, uma faca, um revólver e atiro nele. Então, existe a possibilidade do espírito tornar coisas tangíveis? Existem. Nós falamos a semana passada da multiplicação de pães e peixes. Mas quem fez isso? Um espírito elevado, um espírito de luz, alguém moralmente evoluído a ponto de, tendo essa capacidade, não fazer mal a ninguém. Essa é a lei do amor. Então, é possível o espírito materializar um objeto, torná-lo tangível? Sim. Todos conseguem? Não. Só aqueles que têm uma elevação moral e que têm um objetivo útil, porque se for para fazer o mal, ele não consegue. 15. Todos os espíritos têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? É certo que quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente os obtém. Mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Então, vamos lá. Eu sou um espírito inferior, vou me materializar ou quero me tornar visível para alguém. Aí eu plasmo o meu óculos. Ninguém vai me reconhecer sem um óculos, né? Eu usei óculos a vida inteira. Então sou um espírito inferior, mas eu consigo plasmar o meu óculos para que as pessoas me reconheçam. Mas se eu quiser plasmar uma arma para agredir alguém, aí eu não consigo. Percebe que a elevação moral, ela vai trazendo limites para as nossas vidas, para o nosso uso, né, das capacidades como espírito? 16. O espírito sempre tem consciência da maneira pela qual produz seus vestuários ou os objetos dos quais oferece a aparência? Não. Frequentemente concorrem para a sua formação por um ato instintivo, que eles mesmos não compreendem, se não estão bem esclarecidos quanto a isso. Então é o que eu disse. Eu vou, como espírito, vou me fazer visível, as pessoas vão me ver de óculos. Eu vou plasmar o meu óculos. Mas às vezes nem percebo que eu fiz isso. É natural, pela minha vontade, que a minha aparência seja com óculos. Como o caso da tabaqueira, né, que nós vimos em lições anteriores. Era usual ele usar a tabaqueira. 17. Se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a eles uma realidade temporária com suas propriedades, pode muito bem tirar o que seja necessário para escrever, e, por consequência, isso nos parece dar a chave do fenômeno da escrita direta. Enfim, chegastes onde querias. Então é isso. O espírito consegue tirar e materializar coisas do fluido cósmico universal. A escrita direta, como nós vimos em lições anteriores, é um papel que está dentro da gaveta e quando você tira ele da gaveta, tem uma mensagem nele. Então, plasmou-se uma matéria que ficou impregnada no papel, na escrita direta. Então, eles têm capacidade para fazer isso? Sim, tem. Nota: era aí, com efeito, onde queríamos chegar por todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o Espírito havia lido o nosso pensamento. Então, o Espírito sabia já que o Kardec estava buscando isso, né? Como usar, como o Espírito pode materializar alguma coisa aí para justificar a escrita direta, que é aparecer um texto dentro de uma gaveta sem que tenha acesso nem o médium, nem ninguém. Só coloca o papel lá e o fenômeno acontece.
18. Se a matéria da qual o espírito se serve não é persistente, como ocorre que os traços da escrita direta não desaparecem? Não critiquei sobre palavras. Primeiro, eu não disse, jamais, era questão de um objeto luminoso. Aqui são sinais traçados cuja conservação é útil e se conservam. Quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não podem tornar-se objetos de uso, porque não há, na realidade, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. Então é aquela história, né? Você plasmar o grafite do lápis e aí escrever com esse grafite, ele vai ficar impregnado no papel. Então ele não vai desaparecer. Mas um objeto, alguma coisa que tem uma necessidade temporária só para provar um fenômeno, aí ela sim desaparece. 129. A teoria acima pode ser assim resumida. O espírito age sobre a matéria. Tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, à sua vontade, objetos tendo a aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce como um ato instintivo, quando isso é necessário, e sem disso tomar conhecimento. Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária subordinada à sua vontade, ou à necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, quer dizer, tornar-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Há formação, mas não criação, uma vez que o espírito não pode tirar nada do nada. Então, é uma manipulação do fluido cósmico universal. Ele não cria, ele só manipula o fluido cósmico universal e aí obtém esse resultado. A maioria dos espíritos faz isso sem a percepção. Como eu disse, o exemplo do óculos. Eu vou me apresentar como espírito desencarnado e vou estar usando óculos. Vou plasmar o óculos. Sem que eu tenha esse desejo, porque faz parte já da minha aparência. Ou a tabaqueira, como foi dito lá atrás. Um evento mais significativo é a multiplicação de pães e peixes feitas pelo Cristo, um espírito elevado que alimentou a multidão. Então, ele poderia fazer isso, porque tem o conhecimento e a elevação moral para não se utilizar desse conhecimento para prejudicar ninguém, ao contrário, só para fazer o bem. 130. A existência de uma matéria elementar única é quase que geralmente admitida hoje pela ciência e confirmada, como se viu, pelos espíritos. Esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza. Pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. A química disso nos oferece numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inocentes combinadas em certas proporções podem produzir uma outra que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, todas as duas inofensivas, formam a água. Ajuntai um átomo de oxigênio e tendes um líquido corrosivo. Sem mudar as proporções, frequentemente, basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Uma vez que o espírito, por sua vontade, tem uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, concebe-se que ele possa não somente formar substâncias, mas também desnaturar-lhes as propriedades, com a vontade aqui fazendo o efeito de um reativo. Então ele fala da água, né? H2O, água.
H2O2, ácido sulfúrico, quer dizer, um elemento extremamente corrosivo, que vai fazer mal. Você só agregou um átomo ali. Então, os espíritos, eles têm essa capacidade de modificar o fluido cósmico universal, mas sempre com a alimentação da elevação moral. Eles não podem fazer tudo o que querem, só aquilo que podem, por merecimento, ter adquirido essa capacidade. 131. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é a da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, o mais comumente assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético, que, como se disse, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Se pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então, o magnetismo estudado por Kardec antes dele ser espírita, né? Antes da codificação, ele é uma transformação da matéria pela vontade do magnetizador. Ele vai, com a imposição de mãos, pelo seu desejo, criar remédios, né? Magnetizando a água, ou ajudar a cura de certas pessoas, certos órgãos, atuando diretamente no órgão. Tudo isso é fato, tá? Tem comprovações dessa possibilidade do magnetismo ser utilizado como instrumento de cura. Tá? Mas a gente não pode nunca esquecer que a cura vem de acordo com o mérito do espírito, porque muitas vezes a doença é que é o remédio, e a transformação íntima, ela vem pelo sofrimento, pela dor, pela doença. Então nós temos aí alguns elementos envolvidos. O magnetizador, pela boa vontade e o conhecimento adquirido, vai tentar curar uma pessoa, que vai ser curada à medida do seu merecimento. Continuando. Sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nenhuma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus componentes, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Muito bem. Então você tem os médios de cura, você tem o magnetizador, que são coisas diferentes, né? O magnetizador é uma coisa, médio de cura é outra coisa. Tá? O médio de cura, ele vai ser intermediário de um espírito, né? José Arigó, ele era médium de cura. Ele não entendia nada de magnetismo ou de imposição de mãos, ele era médium. O Dr. Fritz se utilizava do aparelho mediúnico dele para realizar as curas. O magnetizador não, é como passista no centro espírita. E é a vontade do passista, auxiliado às vezes por espírito, sim, mas a vontade do passista que vai gerar os fluidos magnéticos que vão ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio, a encontrar a cura. Muito bem, paramos por aqui. Na semana que vem vamos continuar já a partir do capítulo 9, dos lugares assombrados, tá? Item 132. Deve ser interessante, né? Falar de fantasma? Espírita falar de fantasma é realmente algo curioso. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, mestre incomparável,
Nós vos agradecemos, Senhor, pelos conhecimentos adquiridos, pelo vosso modelo, que ao caminhar entre nós nos mostrou que a elevação moral nos dá o conhecimento e a prática para realizarmos o bem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.